Alô? Boa noite a todos, a todas, né? Muito obrigada pela presença. Cadê nosso amigo Tiago? Venha. Eu e o Tiago somos coordenadores da Escola do Parlamento de Bragança Paulista e, juntamente com a vereadora Rita, que está aqui presente, também a supervisora da Escola do Parlamento. Então, em nome, né, de todos da escola, agradecemos a presença de todos. E só um recadinho, que nós vamos passar uma lista de presença, né, que eu gostaria que vocês, para quem precisa de certificado também, preenchesse com letra legível, né, colocasse o e-mail, para que possamos, posteriormente, encaminhar os certificados. Hoje nós teremos a palestra com a doutora Raquel Tamacia. Ela é advogada, formada pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, especialista em processo civil pela PUC São Paulo. Seja bem-vinda, doutora Raquel. E eu passo a palavra agora para a nossa presidente da casa, que agradecemos muito pelo apoio, incentivo, né, toda a força para as atividades da Escola do Parlamento. Passo, então, a palavra à presidente Gi. Obrigada, Marga. Boa noite a todos. Uma satisfação enorme recebê-los aqui nesta Casa de Leis. Eu gostaria de chamar as vereadoras para comporem a mesa comigo. A Rita Leme, aqui de Bragança, a Bárbara, de Serra Negra, e a Andréia Dadal, de Águas de Lindóia. Afinal de contas, envolvidas com as políticas públicas regional e as mulheres, né, doutora? Uma satisfação enorme tê-la conosco, doutora Raquel. Só tenho a agradecer pela sua presença. Gostaria de chamar também o doutor Gustavo, presidente da OAB, subseção de Bragança, nosso grande parceiro, foi quem, inclusive, nos indicou a sua participação. Quero chamar também o doutor Rodrigo, que também é um grande parceiro, nosso amigo e primo da doutora, né? Nosso grande colaborador, amigo querido, profissional super competente. Bom, como já foi falado aqui a respeito do seu currículo, eu gostaria só de pedir licença para a gente formalizar aqui um termo de parceria entre a OAB e a Câmara Municipal, através da Escola do Parlamento, que nós temos realizado diversos eventos, né, Gustavo? A gente vai formalizar e gostaria de contar com a sua presença como testemunha dessa formalização do ato, né? Ninguém melhor para que a gente possa ter um respaldo para a mulher bem amparada. Então, nós temos aqui 3 vereadoras, além de mim, e a senhora para nos defender. Caso precise, tenho certeza que não vai precisar, que a Câmara de Bragança, por enquanto, está bem organizadinha, graças a Deus. Então, antes de iniciar, nós vamos formalizar aqui. Venha, Ritinha. Cadê? Vem aqui, Bia.
Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença de todos, dizer da importância da gente discutir temas como esse. É tão recorrente, a gente tem acompanhado, como eu disse, graças a Deus, Bragança não é palco da violência, mas a gente tem acompanhado vários noticiários da violência direta, física, mas graças a Deus, Bragança, sim, o que a gente consegue organizar, tivemos punições já na Câmara em relação à questão da mulher, mas é de suma importância a gente trabalhar esse contexto, tanto a questão da sororidade, nós hoje somos em 5 mulheres aqui na Câmara, primeiro mandato que 5 mulheres são eleitas, no meu primeiro mandato foi o primeiro da história da cidade em que 3 mulheres foram eleitas. Hoje eu estou no 4º mandato, e hoje nós somos em 5 mulheres. Isso vem crescendo e é muito importante a presença, a participação da mulher. Eu fico feliz quando nós temos aqui. Teríamos que ter homens também para ouvir um pouquinho, né? Homens na plateia. Eu fico feliz quando nós temos aqui diversas mulheres, eu vejo diversas classes, não, diversos segmentos, isso é muito importante. Importante a política ter espaço para todo mundo. É importante que a gente se una no sentido de cada vez mais conquistar o espaço da mulher. A gente sabe o quanto é difícil a mulher conquistar espaços de destaque num mundo num meio que a gente vive que ainda é machista. Mas a gente, dando voz a essas mulheres, assim como eu, tenho aqui minhas amigas vereadoras, nós iremos, eu tenho certeza, cada vez mais conquistar mais espaço e conseguir aí desenvolver políticas públicas no sentido de representar as mulheres mesmo. Então, eu gostaria de abrir a palavra ao doutor Gustavo, para que faça as suas considerações em nome da OAB, por gentileza. Boa noite a todas e todos. Quero agradecer o convite para estar aqui nessa Casa de Leis e cumprimento todas e todos na pessoa da minha querida amiga, a presidente da Câmara, Agi Borboleta, através de quem também cumprimento cada uma das vereadoras que estão aqui nos representando a região Bragantina e minha querida amiga Rita Leme, muitíssimo obrigado. Também agradeço muitíssimo a presença da minha amiga Raquel Tamassia, mais uma vez aceitando um convite para participar de um evento importante que nós realizamos aqui em Bragança Paulista, dessa vez em um dia muito especial, né? Especial por 2 razões. Especial porque hoje a gente formaliza uma parceria entre a Ordem dos Advogados aqui de Bragança, junto com a Escola do Parlamento, né? Eu acho que é uma parceria inédita, não vi isso nas 254 subseções da Ordem dos Advogados, né? Quem sabe a gente consegue estimular a reprodução dessa parceria, porque, afinal de contas, a gente está trazendo informação, conteúdo de qualidade para a população, para a cidadania, né? Acho que compensa a gente sempre ouvir essa temática tão importante. Outra questão, outro ponto que me deixa muitíssimo feliz é o tema que a gente está abordando, né? A doutora Raquel Tamassia é uma expert no assunto, né? Falar sobre a participação das mulheres na política. Eu sou um entusiasta desse tema e nem poderia ser diferente, já que sou presidente de uma subseção que tem 40 comissões, das quais 63% são presididas por mulheres, né? A nossa diretoria tem uma maioria feminina, inclusive nossa secretária adjunta, a doutora Suzy Lopes, está aqui participando desse evento. Muitíssimo obrigado por sempre prestigiar os eventos aqui que a gente faz em conjunto com a Câmara. Então, eu não vou me alongar, né?
tenho certeza que todos vieram para ouvir a doutora Raquel e não o doutor Gustavo. Então, eu peço licença, agradeço muitíssimo a presença de todas e todos. E, Gi, vamos estimular cada vez mais, né, a participação da advocacia em eventos organizados pela Câmara Municipal, e não só na Câmara, mas em outras instituições, em outras entidades, porque é desse jeito, um trabalho coletivo que a gente faz de forma integrada, que a gente, com certeza, vai cumprir o nosso dever dentro da Ordem dos Advogados e o seu dever aqui na Câmara, que é o bem social e a defesa da cidadania, né? Então, agradeço muitíssimo e um abraço para todos. Uma boa palestra. Bom, acho que já me alonguei bastante. Vou passar também a palavra, agradecer mais uma vez a todos que estão, os componentes aqui da mesa, a todos que estão presentes. Eu acho que seria conveniente se a gente pudesse ir para lá, conforme a doutora sugeriu que ela quer fazer uma conversa, tipo um bate-papo, né, doutora? E a gente pode descompor, então, a formação da mesa. Agradecer a todos mais uma vez, que seja uma palestra bastante produtiva e a primeira de muitas, doutora. Mais uma vez, muito obrigada por sua presença. Seja sempre bem-vinda à Câmara de Bragança. Quero agradecer também a Margarete e o Tiago, da Escola do Parlamento, nosso braço direito aí, que estão sempre nos ajudando na organização, a vereadora Rita Lema, enfim, todos que nos ajudam. Muito obrigada, uma boa noite, ótima palestra. Uma boa noite. Eu queria agradecer à Escola do Parlamento, agradecer a gentileza e o carinho da Margarete comigo em todos os nossos contatos, agradecer o Gustavo, agradecer o Rodrigo, que me convidaram para estar aqui, agradecer a vereadora Gisele por permitir abrir esse momento de conversa. Deixa eu só... Me ouvem? Melhor. Então, vamos lá. Oi, oi. Ah, pronto. Então, eu fiquei pensando como que eu ia abordar um tema tão amplo e um tema que nos remete a uma história tão antiga. Porque, se a gente for pensar na história do feminismo, uma das primeiras reivindicações das mulheres foi o voto. E o voto nada mais é do que as mulheres na política. Então, eu fui elaborando de alguma forma, mas estou aberta às sugestões de vocês. E o que vocês quiserem, o momento que quiserem, por favor, me interrompam. Vamos fazer disso realmente uma conversa. A única questão aqui é, antes de a gente falar sobre o tema em si, a gente tem que partir de um princípio. Se a gente não partir de um ponto, nós não vamos acompanhar nada da fala. Primeiro ponto é a definição de gênero. Se nós não compreendermos que ser mulher é uma construção social e que dentro dessa construção social histórica existe uma subalternidade, existe uma pressão social que nos coloca em algum lugar que não é um lugar de destaque, que a sociedade foi constituída no sentido de trancar ou deixar as mulheres nos ambientes privados, que o ambiente público ele é para o homem e que o mesmo ambiente público é hostil às mulheres, nós não conseguimos avançar em compreender as mulheres na política e por que nós temos que ter essa palestra.
A partir do momento que pessoas compreendem ou entendem, não sei como, mas tem gente que entende assim, que existe uma natureza feminina e que essa natureza nos faz estar dentro de casa e que essa natureza não nos permite sermos mulheres públicas, não há nenhuma possibilidade de discussão sobre o porquê da violência contra a mulher no ambiente político ou o porquê nós temos tão pouca representatividade. Então, essa é a primeira questão, né? Nós sabemos que, desde pequenas, somos ensinadas a vida privada. Somos ensinadas através dos brinquedos. Somos ensinadas o comportamento desde o momento em que nos dizem sente de perna fechada. Somos ensinadas a um determinado tipo de postura que não nos permite aprender a estar no ambiente público. Mas, de outro lado, ao mesmo tempo que não podemos estar no ambiente público, é o mesmo Estado, é a mesma sociedade, é a mesma forma de pensar que diz que nossos corpos são públicos. Nós não somos, mas os nossos corpos são. Então, existe uma apropriação dos nossos corpos e uma determinação de onde esses corpos podem circular. Esses corpos podem circular em determinados lugares, mas em outros não. E se forem corpos de mulheres negras, e aí eu restringo muito mais os lugares de circulação desses corpos. E um lugar que não pode estar é no ambiente da política. Por isso a hostilidade. O que essa mulher com este corpo está fazendo naquele lugar que não foi projetado socialmente para ela estar? Então, é essa. Eu parto, né, a minha fala a partir desse pensamento. E quando a gente pensa nessa forma das mulheres entrarem na política e essa dificuldade, nós temos também que entender que vem daí a pouca participação feminina. Porque muitas vezes se diz que a pouca participação feminina vem das próprias mulheres, e não é uma verdade. A pouca participação feminina vem dessa estrutura social. Quebrar essa estrutura é muito grande. Além disso, para cada mulher que está na política, em um determinado cargo, e aqui nós temos 5 vereadoras, eu tenho certeza, e falo, e pode ficar gravado, não tem problema nenhum, que elas têm que ser, pelo menos, 10 vezes melhor que qualquer colega delas. Eu tenho certeza, senão elas não estariam lá. Nós, mulheres, temos que ser muito melhores para conseguir um cargo que qualquer homem medíocre consegue. Isso é uma realidade. Então, nós temos... E quando dissemos da valorização dessas mulheres, é porque todas essas mulheres que estão ocupando algum cargo de destaque, e aqui eu coloco na política, na rede privada, em qualquer lugar, com certeza ela teve uma história de violência. Não uma violência em casa, ou uma violência com o marido, ou uma violência doméstica, mas uma violência para estar lá. Ela passou por um processo de várias violências, necessariamente. Quando as mulheres me dizem, às vezes, dizem em algumas palestras, né, porque vocês sabem que existe mulher machista, né? Existe, elas estão aí. Por quê? Não sei. Quando elas me dizem, nunca passei por nenhuma violência, o que a gente faz? Senta e conversa e abraça a amiga, porque a gente tem sororidade. A gente começa a conversar com essas mulheres sobre a vida delas e elas relatam as violências como se fossem naturais. Aí entra uma questão, a naturalização da violência. Nós podemos ser atacadas, não tem problema, isso é natural. Qual o problema de, na Câmara Legislativa de São Paulo, um vereador pôr a mão no peito da mulher? Ela exagera, né? Qual o problema de uma mulher estar andando num espaço político e receber uma cantada? Qual o problema de, dentro do espaço político, se fazer uma reunião entre homens e mulheres e, depois da reunião, as mulheres voltarem para casa
os homens irem para o bar e mudar as decisões no bar. Qual o problema? E isso acontece. Nós sabemos que isso acontece, porque aqueles espaços de bar as mulheres não estão. E se altera os lugares de discussão. Mais um motivo para a necessidade de sermos, no mínimo, 50%. Quando hoje, embora a gente tenha aumentado muito o número de parlamentares brasileiras, nós chegamos aos 13%, numa população de 50%, o que não faz o menor sentido, né? A conta não bate. Então, aí a gente vai passar um pouquinho pela história das mulheres na política do Brasil, para também ilustrar o porquê que a gente precisa dessas mulheres. Quem são essas mulheres? Por que elas foram necessárias na nossa história? Ou em que momento nós falamos, foi importante ter essa mulher aqui, porque ela fez X, Y e Z, etc. Porque tem mais uma questão, o apagamento da história das mulheres. As mulheres têm seus nomes apagados da história. Quando a gente conversa sobre história, não aparece nenhum nome de mulher. Quantas mulheres heroínas no Brasil a gente tem que você estudou, não que você soube depois, mas que você estudou na escola? Não é possível, né? Onde elas estavam? Pois é. Em algum lugar elas estavam, porque o mundo teve procriação, e a procriação depende de homem e mulher. Então, elas estavam lá. Então, esse apagamento também a gente não pode deixar acontecer. Então, se em 1932 a gente teve a instituição do voto no Brasil, né, por conta, e é sempre bom lembrar que só existe, tudo que eu vou falar só existiu porque tinha um movimento de mulheres por trás. Nada aconteceu porque um homem resolveu, um dia acordou de manhã e falou, acho que eu vou dar voto para as mulheres. Não, isso não aconteceu. Nenhum direito de mulher conquistado foi através de homens. Se os homens fizeram alguma coisa porque eles estavam no poder, claro, Getúlio Vargas teve que assinar. Por quê? Porque ele estava no poder. Mas foi por pressão dos movimentos de mulheres, sempre, né? Antes disso, em 1929, já houve uma prefeita no Brasil, no Rio Grande do Norte, e a gente vai ver ao longo da história do Brasil, da história política, que o Nordeste tem protagonismo com mulheres, né? Isso é um fato, né? Embora a gente tenha uma visão que o Nordeste tem um machismo mais estrutural, no momento da política, o Nordeste tem as primeiras mulheres em várias questões, o que é um dado bastante curioso, né? Então, Alzira Soriano foi a primeira prefeita do Brasil antes das mulheres poderem votar. Ela conseguiu isso, claro, através de uma ação judicial. Obviamente, ela não conseguiu, porque ela não tinha direito político na época, né? Em 1934, veio a primeira parlamentar negra, já 2 anos depois do voto, em Santa Catarina, né? E, em 79, veja, nós demoramos 40 anos. Né? Eu estava em 34, agora eu vou para 79. Foi a primeira senadora do Brasil, inclusive, ela foi em 79, continuou alguns mandatos, e ela foi constituinte também, que é a Eunice Miquelis. Bom, 79, depois 82, que é mais ou menos perto, que foi a primeira ministra de Estado do Brasil, que é a Esther Figueiredo Ferraz, né? E, a partir daí, começa um movimento feminista a tomar mais força em relação à política, quando, em 85, é criado o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Qualquer mulher que trabalhe com política tem que conhecer a história do Conselho Nacional. O Conselho Nacional da Mulher foi um dos movimentos políticos mais importantes do Brasil e não se fala disso. Nós não sabemos quem foram aquelas mulheres, por que elas fizeram esse conselho e onde elas estão, porque foi em 85, elas estão por aí, pela sociedade. Inclusive, elas
voltam na Lei Maria da Penha, né? São as mesmas mulheres. O Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres, por que criado em 1985? Por conta da redemocratização do país. E essas mulheres, a importância delas vem especialmente por conta da Constituição Federal. Foram essas mulheres que, unidas e organizadas, fizeram vários dos artigos da Constituição Federal através de um movimento muito forte. Quando elas levaram esse movimento para dentro da Constituinte, que era um movimento importante e tiveram várias conquistas que talvez não se podia imaginar se não fossem elas, tanto elas quanto o movimento negro foram com uma força muito grande na Constituição, por isso chamada Constituição Cidadã. Ninguém consegue conceber uma Constituição cidadã feita por homens brancos, certo? Homens brancos, classe média, não seriam capazes de fazer uma Constituição cidadã. Nós só conseguimos isso porque tinha mulheres e o movimento negro ali nessa conjuntura. Quando elas fizeram, não sei se vocês sabem dessa história ou não. Eu estou falando uma coisa que todo mundo já sabe? Não? Não? Não tem para então, eu vou contar porque eu adoro essa história. Quando elas eram tão imbatíveis durante as negociações que os parlamentares homens começaram a fazer bullying, né? Porque, claro. E eles começaram a chamá-las de lobby do batom. Elas se apropriaram desse nome e ficaram conhecidas por isso. Então, quando a gente vai procurar, agora até saiu um documentário, Lobby do Batom. É sobre esse momento político do Brasil. Porque de tão importante que elas foram na época. Só que, quando a gente vai estudar a Constituição Federal, ninguém fala. E elas foram extremamente importantes. Só existe a igualdade, só está escrita a palavra mulher na Constituição por conta delas, que elas fizeram escrever. Homens e mulheres. Foi uma questão. Outra questão importantíssima dentro da Constituição foi a família. Na nossa Constituição está escrito que a família será constituída pelo homem e pela mulher e será gerida. Não é gerido o nome, mas eu tenho aqui, daqui a pouco eu falo o nome certo. No artigo 226, pelo homem e pela mulher. Por quê? Porque até 1988, a lei falava que quem mandava na família era o homem. Que a mulher, que se tivesse conflito, o homem mandava. Estava escrito na lei. Elas vêm na Constituição e falam assim, se vocês quiserem mudar a lei, vocês mudam. Eu estou escrevendo aqui na Constituição e acabou. Né? Foi na Constituição que caiu o pátrio poder. E passou a existir o poder familiar sobre os filhos. Por conta dessas mulheres. Antes disso, o poder sobre os filhos era do homem. Né? Foram elas que trouxeram dentro da Constituição uma revolução na família, que a gente hoje vê com tanta naturalidade, mas não foi natural, que é a equiparação da união estável com o casamento. Quantas mulheres, até então, não tinham nenhum direito, porque não eram casadas, mas viviam em união estável? Então, todas essas questões que foram trazidas, claro, mais os direitos trabalhistas das mulheres, mais o direito, embora bem combatido, que foi na época dos direitos das empregadas domésticas, que elas tiraram da escravidão e conseguiram subir um degrau, e demorou muitos anos para a gente conseguir subir mais alguns degraus, mas foram elas, mais o movimento negro, para trazer pelo menos visibilidade, pelo menos nominar essas mulheres de trabalhadoras, que já era uma grande coisa. Essas mulheres são trabalhadoras, essas mulheres não são escravas, são pessoas. Né? A gente teve que contar na Constituição que mulheres negras são pessoas. Então, quando a gente fala da importância
eu acho que o primeiro momento que a gente tem que ver no Brasil é reler a Constituição Federal, que a gente consegue identificar, artigo por artigo, isso aqui foi feito por uma mulher, eu tenho certeza. A gente consegue ver. E foram elas mesmas. Né? Elas apresentaram uma carta das mulheres, chama Carta das Mulheres, na Constituinte, e essa carta, uma parte foi inserida na Constituição, uma parte não conseguiu passar, claro. Né? Estamos discutindo aborto de criança de 10 anos até hoje, inclusive. Bem, e dentro dessa Constituinte, a gente vai avançando um pouquinho, uma das mulheres constituintes, que foi a primeira mulher negra deputada, que é a Benedita da Silva. Ela tem uma importância impressionante no Brasil. Né? Ela trouxe para nós questões extremamente importantes, mas eu vou destacar uma questão que eu também reflito que foi uma barbárie que aconteceu no Brasil, e se não fosse uma mulher negra no parlamento, nós não teríamos resolvido a questão. Nos anos 70 e 80, houve uma determinação, com muitas aspas, uma recomendação do governo americano para o governo do Brasil para reduzir a taxa demográfica, a natalidade. Né? Esse documento existe, esse documento está na internet, é só vocês acessarem, o documento existe. É verdade isso. E o que foi feito? Qual foi a política pública adotada pelo país? A esterilização em massa de mulheres no Brasil. Isso realmente aconteceu, tanto que a taxa de fecundidade das mulheres caiu em 50% em 10 anos, o que é um absurdo. Né? Às vezes a gente olha as mulheres, nos anos 70 e 80, dos 80 para os 90 principalmente, caiu pela metade. As mulheres tinham 4 filhos em média, agora tem 2. Por quê? Porque elas estavam esterilizadas. Oi? Esterilizadas assim, sem permissão? Então, essa é a política, né? Que foi o boom da laqueadura. Quando tinha política pública para a laqueadura sem... tinha autorização? Tinha. Elas autorizavam. Falavam para elas que tinha outros métodos? Não. Entendeu? Contavam para ela quais... ofereciam todos os métodos mais a laqueadura? Não, oferecia só a laqueadura. Isso é uma questão. E muitas das laqueaduras foram feitas em troca de voto. Sabe que nem da cesta básica? Trocava por laqueadura. Exatamente. Além de muitas e muitas laqueaduras feitas na cesárea. Isso teve também várias. Né? Ia fazer a cesárea, já saía aquela laqueadura de presente. Né? Um combo. Faça uma cesárea, ganhe uma laqueadura. E isso foi um número expressivo. Só para a gente ter mais ou menos uma ideia, nos Estados Unidos, a gente vai chamar de países desenvolvidos em desenvolvimento. Então, nos países desenvolvidos, na época, a laqueadura era usada, em média, em 7% das mulheres. Nos países em desenvolvimento, 17% das mulheres. No Brasil, 43% das mulheres. Tem alguma coisa errada. Essa CPI foi presidida pela Benedita da Silva. E dessa CPI, que foi um levantamento gigante de dados, inclusive, quem levou para a CPI foi o movimento negro, das mulheres negras falando que, além disso, ainda tinha eugenia. Como o Brasil é um país que tem na sua história a eugenia, inclusive institucionalizada, né? Isso não é escondido, é na lei, né? A eugenia era institucionalizada. Tem a eugenia, essas mulheres negras levaram. Porém, a CPI não reconheceu como eugenia, reconheceu como abuso da laqueadura só, né? Um absurdo. Que daí veio a lei do planejamento familiar. A lei do planejamento familiar vem dessa CPI para proteger as mulheres. Claro, a gente tem críticas a essa legislação? Temos, claro que temos. Nós sempre temos críticas a várias coisas, a todas as coisas. Isso significa que
A legislação não tem sua importância? Claro que tem. Ela nos previne. Então, muitas vezes a gente vê, falando da legislação, que ela é muito restritiva. Ah, porque só pode se tiver filho, só pode se tiver tantos anos, acho que é 25, né? Só pode 25 anos, só pode se tiver filho. Claro. Esse aí. Na verdade, quanto a isso, eu vou até contar uma novidade para você. Eu estou escrevendo um artigo que eu acho que a Lei Maria da Penha revogou. Esse artigo da autorização. Estou trabalhando nisso. Agora é meu novo trabalho. Obrigada. Mas, porque eu entendo, na verdade, que o que o Estado fez? Tirou da mão dele a laqueadura e entregou para o marido, entendeu? Seu corpo é meu, o Estado diz. A mulher diz, não é, não. Meu corpo é meu. Mais ou menos. Vamos entregar para o seu marido para ele cuidar melhor, né? Então, eu acho que a lei foi uma questão assim. Né? Eu penso dessa forma, posso estar totalmente equivocada, mas é a minha forma de pensar. Porém, se a gente abre a laqueadura, vai ter de novo a mesma coisa. O Estado vai vir e vai esterilizar todas as mulheres de novo, assim que tiver qualquer movimento diferente. Por isso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o patriarcado se apropria das nossas falas para jogar para ele. Então, o que ele diz? Olha, a lei é ruim, porque ela fala que tem que ter autorização do marido. Não, não. A lei é boa, a lei me protege. Ela veio do movimento de mulheres. E tem um parágrafo que eu não gosto. Então, eu tiro um parágrafo e continuem me protegendo, por favor, porque eu preciso dessa proteção. Esses cuidados que a gente tem que ter. Porque, muitas vezes, essa fantasia de vou ajudar as mulheres vem de uma forma totalmente equivocada para, de novo, e como sempre, trazer retrocesso. Né? O retrocesso está sempre à espreita, ali, cuidando de o que vamos fazer agora. Bem, eu vou passar direto do Constituição. Eu já vou pular para a Lei Maria da Penha. Né? Então, dá um salto aí de tempo, até porque... melhor dar um salto mesmo. A Lei Maria da Penha, então, nós tivemos... Deu um salto mais ou menos, né? Porque a lei de 96, Maria da Penha, pulei 10 anos só. O seguinte, a primeira coisa que a gente tem que compreender da Lei Maria da Penha... talvez eu receba alguma crítica em relação ao que eu vou falar, mas tá bom. Primeira coisa, a Maria da Penha, a pessoa Maria da Penha, ela é extremamente importante, mas ela não tem o direito de apagar as mulheres que estavam por trás dela. O caso dela foi triste? Foi. Essencial? Sim. Como ela chegou na OEA? Sozinha? Não. Porque tinha um movimento de mulheres por trás. Porque tinha várias organizações não governamentais de mulheres apoiando essa mulher que levou o processo dela e que fez e que defendeu. Então, quando eu falo da Lei Maria da Penha, eu sempre venho trazer que ela é fruto dos movimentos de mulheres e não do processo da Maria da Penha. Porque essa é a verdade. Foram muitas mulheres trabalhando. E quando o Brasil foi recomendado, né, ao Brasil, a elaboração das políticas públicas, dentre elas uma lei, né, uma lei protetiva, que é a Lei Maria da Penha, de novo foram os movimentos de mulheres que reuniram as melhores mulheres, as melhores cabeças, as melhores feministas para escrever essa lei. Essa lei não foi escrita dentro do Congresso. Essa lei foi escrita pelo movimento de mulheres e foi muito estudada. É uma lei feminista. E por que eu falo que é uma lei feminista? Não só uma lei protetiva. E aí a gente tem uma explicação importante. Vou tomar uma água. Vocês querem falar alguma coisa? Fala alguma coisa. Eu falo muito. Não querem falar nada? Não tem uma dúvida? Imagina me intrometer enquanto você toma um golinho de água.
Mas eu estava até comentando aqui com a Gi, e eu me lembro dessa história da laqueadura. Minha mãe contava que dava aula em sítio. Então iam as combis de prefeitura, esse tipo de coisa, para poder fazer as laqueaduras, né? Então as mulheres mais humildes, mais pobres, já saíam sem essa escolha, né? Já faz o parto e já faz a laqueadura. E acho que isso também como uma novidade, que a gente vê a política se movimentar em torno dessa usurpação de fala, a violência obstétrica, que é algo que está muito associado com aquilo que se fazia no passado. Então, assim, nós tratamos esse corpo da forma com que nós queremos, ela não tem direito à saúde pública, e a gente emenda na violência que se faz no parto, né, para essa mulher sofrer, inclusive para poder causar essa sensação da necessidade. Olha, ela tem que ter menos filhos, está vendo? Esta mulher ela traz um problema à sociedade, porque ela vai ter quantos filhos ela quiser, ela é pobre, ela não tem condições. É mais uma forma de colocar. Isso eu não consigo apagar, porque eu me lembro da minha mãe falando isso em casa, dessas mulheres que, assim, em Santa Casa do interior isso acontecia, que era uma festa, né? Essa interrupção. Era de baseada, né? E nessa mesma... Foi importante você falar da violência obstétrica, Rodrigo, porque nessa mesma CPI se constatou que o Brasil já era, na época, o país que mais fazia cesárea. E por que mais fazia cesárea? Porque já aproveitava a cesárea para fazer a laqueadura. E veio essa tradição até hoje, né? A gente trouxe essa tradição da cesárea por conta de uma política que, embora a CPI não tenha decidido pela eugenia, eu, lendo os relatórios, me parece que sim. Me parece que teve uma prevalência das mulheres negras, né? Então, penso que foi dentro da estrutura das políticas de branqueamento do país que a gente sabe que existiu. Vamos entrar aí? Não. Vamos para Maria da Penha, porque, senão, a gente vai falar até 3 horas da manhã. Bem, a Lei Maria da Penha. Por que é feminista? Lembrei onde eu parei. Porque não é uma lei punitivista. Quando a gente fala de feminismo, a gente não fala só das mulheres no poder. A gente não fala só da equidade de oportunidades. A gente não fala só de direitos iguais. A gente fala de uma nova estrutura social, que é muito diferente de só ter os mesmos direitos. Eu não quero ocupar o cargo de um homem e fazer o que ele faz, porque fazer o que ele faz é ruim. Aliás, porque se eu fosse para, por exemplo, me vingar dos homens, cada uma aí pode pensar do jeito que vocês quiserem. Se eu quisesse me vingar historicamente dos homens, eu, Raquel, particularmente, começaria pela fogueira. Mas cada uma de vocês podem começar por onde vocês quiserem. Para mim não tem problema, né? Cada um tem sua ideia, né? Tem guilhotina também. Quando a gente pensa, é uma nova estrutura social. Por quê? A estrutura machista e patriarcal é eminentemente violenta, porque os homens são ensinados e dados à violência. Nós não. Até porque, se nós fôssemos violentas, o movimento feminista não seria o maior movimento do mundo e o único que não usa violência. É o único. Dos movimentos revolucionários, é o único movimento que não usa violência para tomada de poder, porque essa é a ideia, né? Tomada de poder no sentido de igualdade, etc. e tal, mas é uma tomada de poder. E a Lei Maria da Penha também não é uma lei violenta. Não tem nenhum crime na lei. Ela não diz nenhum crime. A Lei Maria da Penha diz: vou te proteger. É uma medida protetiva. Eu não quero que o homem vá para a cadeia, eu não quero que ele vá para a guilhotina, não quero que fique preso, não quero nada disso, eu quero ficar viva, só. Como que vai fazer essa política pública? Está aqui, ó, você vai fazer isso. Tanto que a lei da medida protetiva é um artigo. A violência contra a mulher, que é violência contra a mulher, um artigo. E os outros artigos? Com quem que a Lei Maria da Penha está dialogando? Com o judiciário, com a advocacia, com a delegacia? A Lei Maria da Penha dialoga com o poder executivo. Faça isso. Tenha equipe multidisciplinar. Cuide das suas mulheres. Cuide da saúde. Ofereça emprego. Ofereça educação.
É isso que a Lei Maria da Penha fala. Só que nós somos uma sociedade patriarcal e punitivista, então a gente lê tudo isso e só enxerga o quê? Medida protetiva e violência. Que é o mínimo da lei. Ela ocupa quanto? 10% da lei. Que é muito pouquinho. Por isso que eu penso como uma lei feminista, feita por mulheres, porque a gente só quer proteção. Não quero saber de crime. E o que vem depois o poder público fazer com a gente mesma? De novo, o patriarcado se apropriando de nós. O poder público fala assim, ó, eu não dou conta, e nem quero, né, dar dinheiro para esse negócio de política pública de mulher. Não, isso aí, ó, caro, difícil, para quê? Delegacia da mulher, gente, caro, né? Pois é, então o que eu faço? Eu faço uma lei que tudo é crime. E aí eu resolvo, porque as mulheres vão ficar felizes. Violência psicológica, crime. Ah, que bom. Bom para quem? Você vai fazer o boletim de ocorrência contra o pai dos seus filhos por violência psicológica? Pensando racionalmente. As mulheres querem esses homens presos? Ou elas só querem estar protegidas? Ou elas querem um sistema de justiça que as escute? Hoje mesmo, eu recebi uma mensagem de uma cliente falando assim, eu só quero uma coisa, eu quero que o juiz me escute. Qual foi a minha resposta? O juiz não vai te escutar. Não vai. Porque o poder público não nos escuta. E o que eu preciso através da legislação? Que me escute. O que a lei trouxe? Me escute. Eu estou viva, eu estou aqui. Faça políticas para mim. Preserve a minha vida, a minha integridade moral, a minha integridade financeira. Por que a lei fala dessas violências? Para virar crime? Não. Para a gente entender que isso tem que ser preservado, porque até então não era. Né? Ninguém nem sabia de violência psicológica, etc. E tal. E tudo isso, voltando para as mulheres na política, só foi possível por conta da colaboração dessas mulheres, algumas delas que já tinham feito parte da mesma Constituinte. Então, são mulheres que vêm na história do Brasil nos trazendo todas essas inovações. E aí a gente pensa, qual a importância? Porque os homens não fariam. Qual a importância da diversidade das pessoas dentro da política e especialmente dentro do parlamento? Por conta, exatamente, deste olhar. Não é possível que as pessoas, ou os homens maioria, né, os homens brancos, hétero, cis, aquele pacote, né? O heterotop. Se a gente tem o pacote, ele não vai perceber, porque o interesse é dele. É claro que dar poder, dar direito a mulheres vai tirá-los do poder. É uma conta matemática. Quantos vereadores tem aqui? 19. Até 3 anteontem, ela me contou ali, só tinha homens, 19. Quando entra 5, você concorda que eu tirei 5? Conta não fecha, vai tirar. Só que eu não quero tirar 5, eu quero tirar 10. Certo? Porque eu quero metade. Obviamente, estes homens não vão fazer políticas para nos favorecer, porque não os interessa. Não os interessa também que se faça uma mudança social da forma como as feministas querem de alterar o mundo, de alterar a ordem social totalmente. Não os interessa, interessa o patriarcado, interessa esse capitalismo selvagem, interessa o neoliberalismo, que vem me falar que bonito, né? Aí a gente vê aquelas reportagens assim, dá vontade de voar dentro da tela do computador. Aquelas reportagens assim, mulheres empreenderam na pandemia. Vocês ouviram isso? Que as mulheres empreenderam na pandemia? Vocês ouviram um monte de reportagem disso? Então, não, meu filho, elas não empreenderam, elas foram mandadas embora e não tem como pôr comida na boca dos filhos. Elas não estão empreendendo, elas estão precisando não passar fome. Ela vende a coxinha porque ela não tem de onde tirar dinheiro e não tem emprego, porque elas foram as primeiras a serem mandadas embora. Não me chame de empreendedorismo, precarização do trabalho. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ela tinha
50 mil reais na conta, que ela fez um projeto, contratou a equipe de marketing, tinha um lugar para alugar, fez um projeto a longo prazo, pegou o dinheiro, investiu e aí empreendeu? Isso é empreender. Ou ela foi mandada embora, não tinha o que comer, não tinha com quem deixar as crianças, tinha que dar conta de tudo, desempregada, o que vai fazer? Empreender, vender coxinha. As crianças sem escola, e aí vem a reportagem falando o empreendedorismo feminino. Ai, que ódio. Ai, que ódio que eu sinto. Até um dia, eu fui chamada para falar sobre empreendedorismo feminino. Aí eu avisei, falei para a moça, assim, ó, moça, é o seguinte, você pode me chamar, não tem problema, eu tenho, né, eu gosto de falar, tal. Aí, falei, mas, ó, cuidado, porque você está fazendo uma série de entrevistas sobre empreendedorismo feminino e eu vou xingar. Está avisada. Não, vai ser bom. Uhum. Não, mas a gente tem que separar as coisas. Eu acho bonito o empreendedorismo feminino, se fosse empreendedorismo. Né? Empreendedorismo de startup que começa com R$1 milhão, você vai comparar com o empreendedorismo de vender brigadeiro porque está passando fome? Ah, pelo amor de Deus. E vocês sabem do empreendedorismo? Oh, já até saí, eu sinto tanto ódio, que até saio do assunto. Vocês sabem que foi feita uma pesquisa nos bancos, os juros para as mulheres é mais alto? Só por ser mulher? É isso, vocês não sabiam, né? Os juros são mais altos. Então, se uma mulher vai empreender, os juros são mais altos. E para algumas mulheres, principalmente para mulheres negras, é perguntado se elas são casadas e quem vai respaldar no banco. Enfim, são essas coisas que a gente fala de empreendedorismo. Bom, e hoje, né, quando a gente vai falar a gente passou pela Lei Maria da Penha, que é uma legislação protetiva, sempre lembrando que nós temos várias legislações protetivas no país. A Lei Maria da Penha não é a única. Nós tínhamos a CLT, nós temos o Estatuto do Idoso, pessoas com deficiência, nós temos o ECA, são todas legislações protetivas e que protegem uma parte mais vulnerável da sociedade, que eu acho que a gente poderia mudar a palavra minoria para pessoas em situação de vulnerabilidade. Por quê? Porque não são minorias. Nós não somos minoria, nós somos maioria. E, às vezes, esse nome, para as pessoas que não querem entender o que estamos falando, porque tem as pessoas que não querem entender, em situação de vulnerabilidade, fica bem mais bonito, né? Então, a gente, pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres sofrendo violência doméstica, pessoas com deficiência, pessoas idosas, todas essas pessoas precisam, né? Merecem é uma palavra muito ruim, precisam de uma olhar diferenciado do poder público e do poder judiciário para que possam exercer seu poder, seus direitos em posição de igualdade com as pessoas que já têm privilégios. Então, é essa questão. A pessoa está em cima de um banquinho de privilégios, então, pensa, ela sobe lá 4 degraus de privilégio e a outra tem que subir de alguma forma para ficar igual. E como ela sobe? Através de direitos. Então, ela sobe 4 degraus de direito e fica tudo mais ou menos igual, ou uma tentativa. E hoje, pensando em tudo isso, a gente vai... a grande questão das mulheres na política é a violência. A violência que as mulheres têm sofrido. Vieram as pautas, né, de cotas de mulheres nas eleições, e aqui eu coloco que eu sou contrária à forma da legislação. Para mim, seriam cotas de cadeiras, e não cotas de concorrer. Eu iria um passo além. Né? Para mim, a cota na eleição é pouco. Eu penso que a cota tinha que ser de cadeira, pelo menos 30%. Pelo menos. E sou contra a igualdade, 50%. E vou explicar por que eu sou contra 50%, e eu falo isso sempre. Oi. Para atingir essa cota de mulheres para concorrer, que é os 30%,
Isso. Tem estudos que mostram, tem um estudo, acho que é da Alziras. Alziras é uma ONG, né? Tem um estudo que mostra por que as mulheres não concorrem a cargos públicos por medo, que é o mesmo motivo que por que as mulheres que estão em situação de violência doméstica ficam na violência, medo de morrer. Esse é o principal motivo. O número 1 é esse. Depois vem o financeiro, o segundo é o financeiro, o primeiro é o medo de morrer. Na política é a mesma questão. As mulheres têm medo. Medo da violência, que elas vão sofrer, porque elas veem as outras mulheres sofrendo violência. Então, o patriarcado faz um serviço muito bom, porque ele comete a violência, mostra a violência e dá a lição. Ele é mais efetivo que o poder punitivo do Estado. Mas, por isso que eu penso que, se tivesse 30% das cadeiras, diminuiria, pelo menos, a violência intrapartidária, que é um problema também. A gente sabe que existe a violência no partido. A gente sabe que as mulheres no partido não têm voz. Então, começa lá no começo. Então, elas podem fazer ata. Né? Tem, às vezes, se for à mão, tem letra bonita, né? Ai, gente, bom, enfim, eu fico pensando que eu não devia ter falado essas coisas, mas sai, né? Sai, movida pelo ódio. É bom? Que bom. Então, começa no partido, e vou falar por que eu não gosto dos 50%. Para mim, o projeto 50% é um projeto do patriarcado. Porque, quando a gente passar de 50%, eles não vão deixar entrar e falar, aí, ó, sua cota é 50%, você fica aqui. O projeto de 30% é projeto de gênero. Eu consigo ter 70% de mulheres e 30% de homens. No 50%, eu não consigo passar de 50%. Entendeu? Por que eu penso assim? Então, eu penso que os homens estão pensando lá no futuro, teoria da conspiração, né? Pensando lá no futuro que a gente nunca vai conseguir passar dos 50%. Eles pensam, né? Então, eu gosto do 30%. 30% eu acho um bom número para deixar lá os 30%. Daqui um futuro breve, deixa os 30% lá, tá bom. Tem que dar direito, não pode vingar, não pode ter fogueira. Com a violência política, 78% das mulheres que sofreram violência política dizem que é a violência virtual. A violência virtual, em geral, é uma violência psicológica ou moral. E, dentre essa violência, muitas delas é ameaça. Né? Então, muitas mulheres, quase todas, né, a gente tem um número de mais de 60% das mulheres políticas sofreram violência durante ou a campanha ou o mandato. E para que sofre essa violência? Para desistir, desestimular e para votar de acordo com o que se manda, dentro da Casa Legislativa, por exemplo. Então, pressiona uma mulher vereadora, comete violência para ela votar de acordo com a ideia deles. Né? Então, a gente tem essas várias formas de violência. Existe, de novo, né, claro, né, a gente tem um problema da violência que o Estado faz, vamos criminalizar a violência. Então, agora existe, a lei é nova, né, uma lei recente, que criminaliza a violência contra a mulher, a violência política contra a mulher. Como vocês já sabem, para mim, eu não acho que isso vai solucionar a questão da violência, porque é uma questão estrutural. Não adianta eu falar para o parlamentar, você vai preso. Além disso, a gente tem um sistema punitivo no Brasil muito ruim. Né? É um sistema punitivo que escolhe pessoas. Né? Ele é feito para determinadas pessoas e não é feito para outras pessoas. Então, inclusive, na violência doméstica, a gente sabe quem são os homens que vão ser presos. Não vão ser todos. A gente já sabe disso. Pode ser um uso político para, de novo, criminalizar as mesmas pessoas? Pode ser. Então, a gente também, não é porque eu sou feminista que eu fecho os olhos
as outras políticas tão ruins ou tão malévolas com outras pessoas, ainda que essas pessoas sejam homens. A gente sabe que quem é preso são os homens jovens, negros e periféricos, necessariamente. Então, quanto mais legislação punitivista, mais possibilidade de jogar para essas mesmas pessoas a punição. Então, penso que deveria... que é uma política pública importante para a gente mudar? O que estamos fazendo aqui hoje? Uma escola do parlamento, por favor. A educação, a conscientização. E quando a gente fala de conscientização, a gente não pode falar, tem que conscientizar, tem educação. E falar de gênero na escola? Não, isso não. Mas, gente, é tudo a mesma coisa. Eu estou falando de gênero aqui. Nós estamos falando exclusivamente de gênero. As crianças precisam falar, a gente precisa falar sobre gênero nas escolas. A gente tem que levar essa conversa, a gente tem que fazer essas crianças compreenderem a igualdade entre homens e mulheres. Trocar os brinquedos, trocar as brincadeiras, nunca mais contar nenhuma história de conto de fada, pelo amor de Deus. Bom, enfim, eu vou com... Só o Shrek. Em 2019, teve uma deputada do PSOL, ela chama Talíria Petrone. Vocês sabem o que aconteceu com ela? Não, a história dela é muito boa. Ela é uma mulher negra, deputada, foi na própria posse e não conseguiu entrar porque a segurança não deixou. Ela teve que chamar a assessoria dela para convencer a segurança de que ela era deputada. Então, e hoje, até hoje, ela anda com a segurança do próprio parlamento, do próprio Congresso, para conseguir entrar, porque ela é repetidas vezes impedida de entrar para trabalhar, porque ela é uma mulher negra. Se isso não é violência política, se isso não é uma ideia de que só determinados corpos podem ocupar determinados lugares, não sei mais o que é. Claro que eu teria 1 milhão de exemplos aqui para dar de violência política, chegando até Marielle Franco, que é o nosso limite. Mas eu penso que o fato de uma pessoa não poder entrar para trabalhar, não poder entrar na própria posse, diz muito, mas muito, sobre o quanto nós estamos longe de atingir a diversidade dentro dos espaços de poder, quando isso é tão necessário, quando as políticas públicas dependem disso. Pode falar. Como assim? Nós somos a maioria. Somos a maioria. Somos a maioria em eleitores. A maioria em eleitores. Existem mulheres. Obrigada. Existem muitas mulheres que não votam em mulheres. Uhum. Eu gostaria de entender qual é a sua opinião. Por que mulher não vota em mulher? De um modo geral, lógico. Na verdade, assim, primeiro que não é assim, essa fala... mulher não vota em mulher não é verdadeira, porque as mulheres que se elegem por mulheres, né? Então, isso, ainda somos poucas, mas essa fala, mulher não vota em mulher, não podemos mais falar essa frase, porque essa frase é muito ruim. Não fala mais, essa frase é ruim, essa frase é ruim. O que acontece? Vamos voltar lá no começo da palestra. Nós estamos numa sociedade patriarcal e machista. Nós estamos inseridas nessa sociedade. E isso significa o quê? Que todas nós somos machistas. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente, eu sou machista, eu sou racista, eu sou LGBTI-fóbica. Obrigatoriamente. Eu estou nesta sociedade. Não é
o vizinho que é. Como a gente diz, Jamila Ribeiro fala isso muito bem. Ela fala o seguinte: se você perguntar para uma pessoa, o Brasil é um país racista? Sim. Você é racista? Não. Como? Não fecha a conta, né? O país é racista, mas ninguém é racista. Não fecha a conta, né? Então, o país é machista, mas todas as mulheres são feministas. Fecha a conta? Não fecha a conta. Essas mulheres, a gente culpa essas mulheres? Não, porque a gente já está levando a culpa de Eva. Chega de culpa, gente, pelo amor de Deus. É a estrutura social. É a estrutura que ela aprendeu dentro de casa, ela aprendeu na igreja, e a gente não pode deixar no Brasil a igreja de fora, porque ela é embrenhada na nossa educação e no Estado. Então, ela aprendeu na igreja, aprendeu na escola, aprendeu no trabalho e foi aprendendo o resto da vida. O quê? Que homens brancos são melhores. Aí, por que atrai? O que ela escuta? Vai escutar quando um homem branco fala. Quem fala a verdade? Homem branco. Mulher fala a verdade? Ah, não sei, né? Tanto que, olha só que coisa maluca. Eu achei esse dado até hoje, foi um negócio bem legal que eu vi. Dentre as mulheres negras eleitas, a maioria tem curso superior, porque se ela não tiver curso superior, não é validado. Se o homem não tiver curso superior, ele é eleito do mesmo jeito, não tem problema. Ninguém pede curso superior para o homem, mas pede para a mulher negra. A mulher negra só serve se ela tiver o curso superior. O homem serve qualquer um, até o tiririca. Ué, ruim a comparação? Não, boa, né? Boa, ficou boa. Vou anotar, porque eu tirei da cabeça agora. Em todos os escalões. Então, quando a gente pensa nessa questão, por que não vota? Porque estamos nessa sociedade. E quando a gente vê, por exemplo, isso você pode até ver, eu gosto das pequenas coisas, sabe? Você está numa roda de amigos, sentada, conversando assim, casais conversando, aquela alegria. Quando o homem fala, todo mundo fica quieto, quando a mulher fala, todo mundo volta a falar. Pode prestar atenção. É isso mesmo, pode anotar. Quando você estiver em algum lugar, algum espaço público, eu faço isso em audiência. Cronometra quanto tempo a mulher fala, quanto tempo o homem fala. A diferença é absurda. Quanto tempo as mulheres escutam, as pessoas escutam um homem, quanto tempo as pessoas escutam uma mulher? Pode falar. Depois de 20 anos, teve 2 mulheres eleitas. Né? Parabéns. E quando a gente começava a falar, eles iam todos para o celular e ficava caçoando e tal. Aí eu, numa reunião interna, falei, vamos tirar os celulares? Nossa. Meus parabéns! Eles não deixaram, imagina. Não, porque lá tem os documentos, porque lá tem todos os nossos trabalhos, a gente usa como consulta o celular. Não tem jeito. Toda vez que eu e a outra moça fomos falar, eles se viram para o celular e não escutam, né? Vão fazer consulta. É isso mesmo. É isso mesmo. Isso em qualquer espaço. Sim, em qualquer espaço. Se vocês estiverem num congresso, numa mesa, homem, mulher, fica olhando o público. Quando a mulher fala, todo mundo mexe no celular. Quando o homem fala, está todo mundo de cabeça levantada prestando atenção. É um negócio impressionante. Isso, eu nunca fiz? Claro que fiz. Eu estou dentro dessa sociedade, eu aprendi também. Eu aprendi a escutar a voz de homem como a voz do certo. E a voz de mulher como a voz invisível. Não é errado, é só invisível. Ou pior, né? Porque errado é ser invisível. Então, tudo que for possível de invisibilizar vai da mulher. Até porque colocam o sentimento para a mulher e o raciocínio para o homem. Numa sociedade capitalista, o que vale? Pensar ou sentir? O que ganha dinheiro? Pensar. Está sentindo aí? Para que eu vou ouvir essa pessoa que nem pensa direito? Então, todas essas questões a gente tem que ir trazendo e prestando atenção, e quando tiver uma mulher falando, agora eu tenho que prestar atenção.
Bom, o que eu queria trazer para vocês era mais ou menos isso. Espero que tenha atendido um pouco o que vocês estavam imaginando. E, se quiserem falar, fica à vontade. Nossa, mas eu atrasei super, né? Ixi. O dia que quiserem, o dia que quiserem. Não tem problema. A de Vargem. Boa noite, doutora. Boa noite. Desculpa o atraso. Não tem problema. Doutora, então, eu estou como vereadora em Vargem, né? E, infelizmente, a gente sofre muito essa questão mesmo. Eu cheguei a ter discussões dentro do plenário, em que a presidente da Câmara, na época, era uma mulher, teve que desligar porque foi bem acalorada. Por quê? Por questão de respeito. Porque realmente o que a senhora falou hoje, né, deu muita consciência para mim, porque realmente é uma questão cultural. E a gente tem que quebrar esses pensamentos, né? Porque realmente, doutora, como ela disse ali, que mulher não vota em mulher. Eu concordo com ela, doutora, porque realmente em Vargem eu esbarrei com isso, doutora. Mas agora eu vou pensar melhor nessa situação. Vamos tentar. A gente tem que pensar o seguinte, olha, a sociedade é machista. Dentro dessa sociedade há homens e mulheres. E essas mulheres têm um pensamento tão machista quanto homens e não validam a palavra de outras mulheres e acabam validando de homens. Mas não assim, mulher não, porque senão dá como regra. E sabe o que dá a sensação? Olha só, você é vereadora. Com essa frase, vamos supor que eu estou andando na rua, que eu cheguei aqui. Eu tenho a sensação que você foi eleita exclusivamente por homens, e não é uma verdade. Entendeu? Porque você é vereadora e você diz, mulher não vota em mulher, então nenhuma mulher votou em mim. Entendeu o raciocínio, lógico? Entendi, doutora. E isso também me trouxe, assim, né, agora eu vou pensar melhor, porque realmente a senhora tem razão, e trouxe uma clareza, sabe? Porque realmente o pensamento era esse, né? Mas, nessa situação toda, né, infelizmente eu cheguei atrasada, mas eu gostei muito dessa colocação, dessa pontuação da senhora, agradeço essa contribuição, né? E a gente vai pensar melhor, porque realmente, doutora, se a gente considerar, é uma questão cultural, é uma questão de criação, como a senhora mesmo disse. 2000 anos. Verdade. Até já começamos a pagar o preço lá na época de Eva, né, doutora? Imagine agora, né? Então tem que evoluir, né? O pessoal vai ter que... A gente está carregando o pecado do mundo inteiro, até hoje, gente. É muito pecado. Doutora, mas a pergunta que eu faço para a senhora, quando vai ser a próxima palestra? Vamos para Vargem? Doutora, não fale isso, que eu já levo a senhora agora. Vamos. Pronto, pessoal. Bom. Mais alguma dúvida? Primeiramente, boa noite. Doutora, parabéns pela palestra. Gi, mais uma vez, um sucesso. Ao pessoal da Escola do Parlamento, parabéns. Se a gente for disputar aqui onde será a próxima palestra, Serra Negra está de portas abertas. Eu tenho certeza que o circuito, né, Andréia, está de portas abertas, vai ter uma disputa aqui. E quando a gente fala de violência institucional, violência doméstica, violência de gênero, enfim, não tem como deixar de fazer essa retrospectiva histórica, né, de quando a mulher conseguiu, né, o direito do voto em 32, mas que foi, de fato, legitimado, vamos dizer assim, em 46. Então, a gente tem menos de 100 anos aí de história e a gente ainda tem essa violência tão evidente dentro da política. Eu costumo falar de Bragança Paulista e parabenizar Bragança Paulista, que hoje aqui nós temos a presidente da Câmara Mulher, que tivemos a Beth também como mulher, então isso é muito importante, né, enquanto a gente ainda tem tão presente isso na política, do não apoio, de não ouvir, e dessa violência, né, esse machismo está tão naturalizado nas mulheres também.
de ter que levantar a mesa numa ceia de Natal e falar que precisa lavar a louça, enquanto os homens conversam, né? Infelizmente. Então, a gente tem isso muito naturalizado na sociedade. E aí a gente fala um pouquinho também da questão do retrocesso dos direitos das mulheres. Então, é o que falávamos um pouquinho antes de iniciarmos a palestra, de prestigiar a senhora nessa palestra. Basta uma instabilidade, seja política ou de institucional, para a gente ver o retrocesso aí dos direitos das mulheres, da gente ter que discutir o aborto numa criança de 10 anos. Criança não é mãe, né, gente? Então, isso é complicadíssimo, da gente ter que julgar uma mulher que doou a criança fruto de um estupro, né? Então, assim, a gente realmente tem o corpo da mulher como propriedade do Estado. Então, até onde eu posso falar de direito das mulheres? Se eu sou julgada, se tem a prática do aborto perante um estupro, também tem o julgamento. Então, é bastante complicado. A gente precisa realmente discutir mais políticas públicas nessa seara, nesse âmbito, fazer mais espaços como estes, educacionais e não tão punitivos, vamos dizer assim, ou quem já está num processo punitivo, trazer para um espaço educativo. Então, Serra Negra está de portas abertas, já vamos conversar quando a gente leva a senhora para lá. Parabéns pela palestra. A gente faz um combo junto às cidades, que Águas de Lindóia é próximo à Serra, a gente já faz tudo junto num lugar só. Eu acho, errado. Tem que fazer dias diferentes para aproveitar e descansar, porque a gente tem palestra. Ah, ótimo. Uma pergunta que eu queria que a senhora explicasse um pouquinho e falasse é sobre a violência política de gênero, que eu acredito que eu passei por isso e aí eu fiquei meio na dúvida. Porque deve já ter acontecido com as colegas que são vereadoras, que as reuniões são marcadas de última hora. E nós, mulheres, fazemos 1000 coisas, a cara dela, fazemos 1000 coisas e eu tinha um compromisso, eu ia levar a minha filha ao médico, tudo bem, que ela é grande, adulta e médica também, mas fica doente. E tinha uma reunião, olha, tem uma reunião para a gente decidir tal agora. Eu falei assim, não, agora? Agora não. Daí, todo aquele contexto que a gente já sabe e tal. E daí, eu compartilhando com uma colega, vereadora de outra cidade, ela falou assim, Andréia, isso é violência política de gênero. Eu falei, nossa, eu não sabia que existia isso também. E que é importante a gente saber que não é a hora que eles querem, como eles querem, no dia que eles querem, e que a gente também tem outros afazeres, né? Todas aqui, vereadoras, compartilham das mesmas... todos devem ter passado pela mesma situação. Sim, é proposital. Proposital. É proposital. É para você não ir. É isso mesmo. É a história da reunião do bar. Então, não vamos fazer a reunião do bar? Não, mas marca de última hora, porque a mulher não consegue. Então, é proposital. Exatamente. Então, não fique pensando assim, eles estão fazendo isso porque eles estão acostumados. Não, eles não estão acostumados. Eles fazem isso para mulheres não estarem presentes, porque eles sabem que as mulheres têm uma sobrecarga de trabalho, por conta também do machismo, que nos deixa toda a função de cuidado, que é um trabalho invisível, e não tem condições da gente dar conta de tudo. Né? Se não tiver... Eu sempre digo que não está na agenda, não está no mundo. Mas a nossa vida é assim. O que não está na nossa agenda não está no mundo. Não vou fazer, não tem condição, não existe. Então, a gente sabe disso. Eles sabem também. Eles sabem. É proposital, é violência de gênero. Obrigada. Nada. Mais uma. Não sei se vocês estão passando do horário, né? Mas está tão gostoso, a gente quer conversar. Na verdade, eu só queria pôr uma pergunta aqui em questão, porque como a gente pensa nas categorias de base sempre, eu não sei se todas vocês são mães, né? Mas como estamos criando os nossos filhos meninos e como estamos criando as nossas filhas meninas. Eu acho que isso tem que cair muito na nossa consciência,
porque a gente acaba a nossa cultura machista tratando os meninos como reis e as meninas a gente joga todas as obrigações sobre elas, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar muito nisso. Outra coisa que a gente tem que pensar também é na questão do parto humanizado, né? Eu acho que as mulheres têm, sim, o direito de ter uma cesariana, porque elas têm medo de ter dores, mas a gente tem que respeitar o direito da criança vir no momento que ela quiser e no momento que o corpo da mulher está preparado para receber essa criança. Então, uma das políticas públicas também que tem que estar muito incorporada na nossa cultura é deixar com que as forças da natureza também tomem conta. E a mulher deixou com que o Estado tomasse posse sobre o corpo dela, e muitas mulheres optam hoje em dia pela cesariana, sendo que nós somos feitas para parir, né? Então, a gente está deixando de respeitar a nossa própria natureza. Então, isso vai afetar muito no nosso futuro e no futuro das nossas crianças, né? Como a gente percebe todas as dores das mulheres que passaram por nós, como reflete hoje em dia na nossa postura, né? Então, a gente luta constantemente todos os dias, mas a gente não pode esquecer desses pontos, que a gente tem que respeitar a nossa natureza e ver como que nós estamos educando os nossos meninos dentro da nossa casa e as meninas dentro da nossa própria casa. É isso. Obrigada. Eu só vou pontuar duas coisas em relação... Vou falar três coisas, na verdade. Quanto à educação de crianças dentro de casa, a primeira coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é não atribuir de novo às mulheres. As crianças têm pai e mãe. Se as crianças são machistas, não é culpa da mãe, é culpa do pai e da mãe. A gente sempre atribui, porque até eu estava numa aula de pós-graduação, vocês imaginam numa aula de pós-graduação querendo jogar o computador na cabeça do professor. O professor falou assim, mas nós fomos criados por mulheres. Oi? Filho de chocadeira, você? Cadê seu pai? Por que mulher? Não, a sociedade é machista porque as crianças são criadas por mulheres. Oi? Que mulheres? Tá maluco? Que isso? E quem não é pai porque não quis. Não é a gente. Porque se a gente não pode fazer nada, né? Não pode doar, não pode abortar, não pode nada. A não ser que o Estado queira, daí ele vem e resolve o nosso problema. Mas, então, isso é um cuidado que a gente tem que ter, porque quando a gente fala de criação, a gente sempre tem que colocar do pai e da mãe. Porque quando a gente fala de criação, a cabeça pensa na mãe imediatamente. Automaticamente a gente pensa na mãe. Quando a gente fala de educação de filho, a gente pensa na mãe. Vocês já viram que nem quando a gente vai na escola... Na mãe. Não, vocês já viram quando a gente vai em reunião da escola? Se o filho é o capeta, chega assim... Não, mas você é isso, mas é sua culpa, mas é sua culpa, mas é você isso, a criança não estuda, a criança faz lição. Quando a criança dá certo, porque às vezes dá, né? Quando a criança dá certo, fala assim, nossa, que sorte, né? Eita, como sorte? Não é assim? Pode ir na reunião da escola, vai falar isso. Se deu errado, culpa da mãe. Se deu certo, é sorte. Mas essa é a primeira coisa. A segunda coisa, em relação à criação das crianças, eu acho importante a gente conversar, porém, com recorte de classe. A gente não pode... Eu sempre penso assim, tudo que eu vou falar, eu tenho que recortar. Gênero, raça e classe. Sempre. Recorte de classe por quê? Eu não posso pedir para uma mulher que cria o filho sozinha, que trabalha 10 horas por dia, tem mais 2 horas de transporte público, que não tem com quem deixar essas crianças, a responsabilidade para ela de criar uma criança feminista. Eu não tenho como exigir. Eu não tenho como exigir quando as pessoas falam assim, falta educação no mundo, não pode passar para a escola. Sim, vai passar para a escola. Por quê? Ou o poder público me dá condições para essa mulher passar tempo com sua família e ter tempo de lazer em uma hora adequada, ou pega essas crianças e cuida das crianças. O Estado que não me vem exigir as duas coisas. Eu não tenho transporte público, eu não tenho emprego adequado, eu tenho precarização do trabalho, eu tenho falta de educação elementar para essas mulheres que não podem estudar, eu não dou tempo para ela, eu não dou internet. Como ela vai estudar? Como ela vai saber o que é feminismo? Da onde ela vai tirar?
E aí ainda eu mesma vou lá e falar, mas é você que tem que criar aí a criança feminista, a escola não tem nada a ver com isso. Não, a escola tem sim. Então, eu acho que a gente tem que tomar esses cuidados, porque é muito fácil falar para a classe média criar criança feminista. Isso é uma coisa. Quando eu faço recorte, eu viro outro mundo. Né? Essas são as duas coisas. E a terceira coisa, tem um projeto de lei sobre parto humanizado, um projeto de lei não, uma lei municipal sobre parto humanizado, muito legal, em Santa Bárbara do Oeste. Eu fui dar uma palestra americana, a vereadora de Santa Bárbara estava lá e falou da lei. Dá uma procurada. A vereadora de Santa Bárbara é uma mulher sensacional. Eu acho que vocês podem até unir as ideias de vocês. É só uma dica. Do parto humanizado eu não vou entrar porque eu não entendo desse assunto. De verdade, eu não posso palpitar, mas eu sei que tem a legislação. É raça. Sempre. Isso a gente aprende com Angela Davis. Aliás, é o nome do livro dela. Tá bom. Doutor, eu entrei com uma moção aqui sobre parto humanizado, mas eu peguei, estou até procurando aqui, eu peguei de São Paulo, porque eles têm um espaço, lá tem um projeto super legal, em São Paulo mesmo. Tem no Pérola, né? O Pérola, mas tem mais um hospital, eu não lembro agora de cabeça, depois eu... É muito legal. Mas tem Santa Bárbara também, tem a lei municipal. Se eu não me engano, era isso que eu tinha falado, tem a lei municipal. Eu entrei com uma moção aqui, nesse sentido. É obrigatório o SUS deixar a dona entrar. Isso. Mas eu acho que o SUS deixar a doula entrar, eu acho que já é lei federal, não é? Isso daí já é obrigatório. Bom, vamos finalizar, infelizmente, porque passaríamos horas aqui, eu tenho certeza. Enquanto presidente do Parlamento Regional, também pela UVESP, quero te agradecer e dizer para as meninas que nós vamos programar, sim, em parceria com a OAB Subseção Bragança. Vamos entrar em contato com as outras cidades também, para que a gente possa aí levar para a cidade de vocês. Eu quero agradecer que nós estamos com a presença aqui, com a representatividade de Vargem, Serra Negra, Bragança Paulista, Joanópolis, Nazaré, Atibaia e Águas de Lindóia. Políticas públicas regionais, doutora. A senhora colaborou bastante. Muito obrigada, viu? Se Deus quiser, nós vamos conseguir levar para lá. Nós vamos fazer a entrega agora do certificado da doutora. Depois eu convido as representantes das demais cidades para que a gente possa fazer uma foto oficial. Agradecer também a representante da Comissão dos Direitos da Mulher, a Pâmela, que se faz aqui presente, todo o pessoal da OAB pela parceria de sempre, e todas que estiveram presentes, nos prestigiando nessa noite tão importante, que a gente possa colher bons frutos, e estamos à disposição para ideias que possam surgir e a gente apresentar enquanto políticas públicas. Gente, muito obrigada. Tem um cafezinho para vocês depois, simples, mas de coração, e vamos ver se a gente consegue ampliar esse trabalho, os nossos projetos também. Aí não só para a região, mas para o mundo. Gente, obrigada mais uma vez de coração. Por favor, temos suplente de vereador aqui também, temos o Conselho Tutelar representado. Olha quanta representatividade numa noite. Agradecer a todas, muito obrigada. Todas e todos, muito obrigada. Boa noite.